O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Deus não se cansa do seu povo. Deus não desiste de nós. O Papa Francisco disse que Deus não desiste de nos perdoar, não cansa de nos perdoar. Somos nós que cansamos de pedir perdão a Deus. Deus não cansa de nós. Ele é Pai. Por mais que nós sejamos ingratos, Ele continua nos amando e nos fazendo apelo à conversão, a voltar-se para Ele. O profeta Jeremias fala a nós em nome de Deus e nos convida justamente à conversão. Convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor, pois eu sou vosso Senhor. Deus é o Senhor de tudo. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Mas Deus não é o Senhor como nós entendemos, conforme os critérios e o modo de agir deste mundo. Aqueles que são senhores neste mundo, o que fazem uma função, exercem uma função de comando, muitas vezes oprimem, como disse Jesus, tiranizam, são arrogantes, prepotentes, não promovem o bem e a vida das pessoas, mas ao contrário. Por isso ninguém deseja ter um Senhor neste mundo. Deus não é um tipo de Senhor. Deus é o Pai. Deus é aquele que quer cuidar da nossa vida, para que nós tenhamos vida. E nós não podemos de maneira alguma, é ilusão, querer viver sem ter algo que comande a nossa vida, a nossa existência. Porque nós podemos querer ser livres e por isso não buscarmos a Deus, porque Deus pede de nós que nós observemos a sua palavra, os seus mandamentos, que nós sejamos fiéis a Ele. E podemos dizer: não, eu prefiro a minha liberdade. E muita gente pensa assim. Mas ser livres de Deus, não querer submeter-se a Deus,
que age em relação a nós como Pai que nos ama, ficarmos submissos a pessoas que de qualquer maneira nos manipulam, nos dominam e nos levam para o caminho errado. Ou nós podemos ser dominados por nós mesmos, pelos nossos instintos, pelos nossos pecados, e perdermos a nossa liberdade de filhos de Deus. Quantas pessoas são escravas dos vícios e do pecado? Todos nós podemos ser escravos do mal. Perdemos a nossa liberdade. Não queremos obedecer a Deus para sermos seus filhos e amigos, e nos tornamos escravos do mundo, da maldade. A verdadeira liberdade nós a temos quando buscamos a Deus, porque Deus quer nos conduzir para o seu reino, para vivermos a felicidade verdadeira como seus filhos. Não sermos escravos de ninguém, não sermos escravos das coisas, mas tenhamos a paz e encontremos a verdadeira alegria. Por isso, nós precisamos nos deixar conduzir pela palavra, a palavra que é semeada em nosso coração. Jesus, neste evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, nos conta esta parábola da semente. Ele, o próprio Jesus, é o semeador, e ele explica essa palavra para nós. Ele dá um significado. São 4 grupos de ouvintes da palavra de Deus. Os 3 primeiros não entendem a palavra de Deus, embora a ouçam. Ouvem, mas não entendem. Alguns, o diabo arrebata a semente de Deus que foi depositada no seu coração. Outros são levados pela inconstância e impedem que a palavra dê frutos. Outros são dominados pelos excessos de preocupações pelas coisas materiais e abafam esta semente. Esta semente morre. As pessoas que se preocupam somente com as coisas deste mundo e não deixam que a boa semente da palavra possa produzir os frutos que Deus espera. Finalmente, existe um grupo de pessoas que a semente encontra em seu coração um terreno bom. A semente germina, a planta cresce e produz frutos. Jesus é o semeador. Ele veio semear a palavra em nossos corações, a palavra de Deus, essa palavra que nós ouvimos continuamente, principalmente se nós participamos da liturgia, se nós participamos das celebrações, não só na igreja, mas também nos grupos de reflexão, até mesmo em nossa casa, quando nós lemos essa palavra é semeada no nosso coração. Na agricultura, para se obter sucesso, é necessário que a semente seja boa e o terreno também seja bom. O terreno que acolhe a semente. Se a semente não for de boa qualidade, o terreno pode até ser bom, mas o resultado não vai ser a contento. No nosso caso,
A palavra, que é esta semente, ela é de ótima qualidade. Depende apenas do terreno, que somos nós. Como é que nós preparamos então o nosso terreno para acolher a palavra de Deus? Uma semente, ela é colocada na terra, ela germina, e para ela crescer, precisa, além da terra boa, ela precisa de luz, ela precisa de sais minerais, precisa de adubo, precisa de água para crescer. Jesus, o bom agricultor do Pai, semeia a palavra, e Ele mesmo a cultiva, alimenta e a ilumina. Jesus não é o agricultor que coloca a semente na terra e depois se descuida, não faz mais nada. Não, Ele é o bom agricultor. Ele faz tudo aquilo que é necessário para que a semente chegue até produzir os frutos. A nossa vida cristã, ela inicia com o nosso batismo. Em nosso batismo nós recebemos o germe da imortalidade, recebemos a graça divina, que deve nos fazer crescer cada vez mais nesta fé, neste conhecimento de Deus. O batismo é a semeadura que Deus faz em nosso coração com a sua graça, mas que deve ser cultivado. Depois que germina a semente, ela precisa ser alimentada, e o Senhor nos alimenta com a Eucaristia que nós participamos, que nós recebemos. O Cristo nos alimenta além da sua palavra, e nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue, para que nós tenhamos mais vida, mais vigor, mais determinação, mais força para vencermos o inimigo, vencermos as tentações do mundo, para ficarmos unidos a Ele, como Ele disse mesmo, como Ele mesmo disse, como o galho que fica unido ao tronco, e dele nós recebemos cada vez mais o alimento necessário para a nossa caminhada. E uma planta precisa ser também podada, precisa ser limpa, para não ser sufocada. E o Senhor nos dá o sacramento da reconciliação, para sermos purificados por causa dos nossos pecados. Uma vida cristã, ela não cresce, ela não se desenvolve se ela carrega o peso do pecado. E nós podemos nos libertar desse peso através do sacramento da reconciliação. A nossa vida cristã, ela é fortificada, ela é iluminada com o sacramento do crisma, a confirmação que nós recebemos. É a força do Espírito Santo que nos fortalece, nos impulsiona para a missão, para o serviço. E a nossa vida cristã, ela recebe também uma missão. Qual o nosso lugar na igreja? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ser instrumentos do reino? E Deus nos chama, nos dá uma vocação matrimonial, uma vocação da ordem, e assim nós somos discípulos missionários de Jesus. Também nós, levando a palavra, semeando a palavra, porque esta semente que se torna uma planta que dá fruta em nós, devemos também nós repartir, levar aos irmãos
alimentar os irmãos através do nosso testemunho de vida. E a nossa vida cristã, ela chega ao fim, e ela precisa ser preparada para ser apresentada na mesa do banquete do Senhor. Eis então o sacramento da unção dos enfermos, o último sacramento que nós recebemos, nos prepara para a plenitude da vida. É o momento da colheita. Deus quer nos recolher na sua casa, no seu banquete. É assim a nossa vida. A nós não falta nada. Jesus deu até mesmo a sua vida por nós. O que nos falta? Jesus fez tudo aquilo que devia fazer. Agora cabe a nós colaborarmos com o Senhor. Eu sempre cito uma frase de Santo Agostinho, que ele diz que Deus nos criou sem a nossa colaboração, sem a nossa participação, mas Ele não nos salva sem a nossa colaboração, sem a nossa participação, porque Ele nos deixa livres, Ele não nos obriga, Ele nos mostra o caminho, mas a escolha é nossa. Deus nos alimenta com a sua palavra, nos alimenta com a Eucaristia, e a nós cabe acolher todos esses dons em nossa vida. Nós alimentamos a nossa vida, portanto, da vida de Deus, através da palavra e através dos sacramentos. Preparemos o nosso coração para que seja uma boa terra, uma terra fértil, e cultivar a terra do nosso coração significa cultivar bons sentimentos em nós. Deus nos inspira coisas boas, e o inimigo, por sua vez, inspira em nós coisas negativas, coisas ruins. O que nós vamos fazer? Vamos deixar de lado aquilo que nós temos consciência que não é bom, que não vem de Deus, que não constrói, que não nos ajuda. Cultivemos em nosso coração aquilo que é bom, os bons sentimentos, os bons desejos, as boas inspirações. Busquemos a companhia daqueles que nos ajudam a crescer, daquelas pessoas que nos edificam com a sua própria vida, aquelas pessoas que fazem o bem. Vamos cultivar o nosso coração através da oração, deste encontro, deste diálogo com Deus. Fazendo assim, o nosso coração será cada vez mais transformado, para que a semente que Deus coloca em nosso coração chegue a produzir os frutos. Os frutos não são iguais. Deus não quer que nós sejamos iguais. Jesus diz que no coração de alguns, a semente dá 100, outros 60, outros 30. Portanto, não somos iguais. Deus não espera que seja igual os frutos em nós. O importante é que nós produzamos e correspondamos às graças, os bens que Deus espera de nós. Jesus, o bom semeador, nos ajude nesta caminhada de conversão, de crescimento na fé, para que nós produzamos os frutos e sejamos seus instrumentos de bem, para que sejamos capazes também nós de alimentar a vida dos nossos irmãos com os frutos que nós recebemos de Deus e cultivamos em nossa vida. É um dom para repartir com os irmãos na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.